papel do ideólogo, né? O ideólogo tem um papel fundamental. Rosenberg era o ideólogo dos nazistas, né? E eles pincelaram umas coisinhas aqui, ali é colado Nietzsche também, puxaram, etc., Ubermensch, etc. e tal, inventaram aquela pataquada toda, né? Então, qual que é Tanto que o Mussolini se achava o Zaratustra, né? Olha que ridículo, né? Não entendeu nada, né? Então, e o Mussolini lia. Então, aí eu fico pensando o seguinte, porque também o Dostoiévski tem uma frase que é sensacional, que é assim, né? Todos os senhores mais refinados na história da humanidade foram cruéis, ou usaram da crueldade. Né? Então, uma coisa assim, assustadora, porque aí eu lembro também, trazendo aqui para o Brasil, né? Para o nosso terreno, para o nosso território, eu lembro do Carlos Drummond de Andrade, naquele poema sensacional, que ele diz o seguinte, né? Ele fala assim, né? Era uma vez um czar que caçava homens. Quando lhe disseram que também se caça borboletas, ele achou uma barbaridade. Então, nesse sentido, com tanta civilização, com tanta história, tudo bem, pode ser curtinha aí, 10 mil anos, né? Mas, poxa, já era para essas desigualdades sociais, essa violência que a gente vê nas esquinas, pessoas se matando por causa de um celular, porque um rapaz vai cobrar o soldo de 4 dias que ele trabalhou. Você olha e fala, não é possível isso. Né? E o cara que mata o outro com um pedaço de pau tem um rosário religioso tatuado na mão. Quer dizer. Bom, então você podia dizer o seguinte: se eu fosse insano, cínico, eu diria né? o seguinte. Se eu fosse cínico, eu né? diria o seguinte: imagina um nazista no Brasil, um sobrevivente nazista, um sobrevivente que atuou nos campos de concentração, vendo o que fizeram com o congolês, ele ficaria chocado. Não, nós nunca fizemos isso. Nós matávamos com um gás chamado Ciclone B, que era produzido pela melhor indústria química do período, sem dar paulada em ninguém. Imagina. O máximo que nós poderíamos fazer era eliminar, no caso, judeus ou comunistas ou retardados mentais, ou que fosse qualquer um que tivesse ficado para trás no progresso, com um tiro na nuca. E esse tiro na nuca tinha que ser bem dado. Então, nós recrutávamos bons atiradores que soubessem liquidar alguém na beira da cova com um tiro na nuca. Mas nós nunca matamos ninguém a paulada desse jeito. Então, o que confirma a nossa posição de raça superior diante dessas coisas que só africanos ou afro-brasileiros ou brasileiros, que para eles é a mesma coisa, fazem isso. Veja só, esse é o ponto. Esse é o ponto. Porque a civilização tem esse lado B, esse avesso. A civilização não é uma coisa única, unívoca. E eu posso perfeitamente, existem bons livros a respeito disso, eu posso perfeitamente reescrever uma história da civilização desde o Neolítico, quando começou a Revolução Neolítica, quando começou com a domesticação das plantas, dos animais, e com a hierarquia social, com o patriarcado e assim por diante, eu posso mostrar que a história da civilização é uma história da caça ao homem, da caçada humana. Por isso que o cara diz, mas é uma barbaridade caçar borboleta, temos que caçar homem. Então, o monarca, o déspota, o rei, o comandante, desde o início, era um caçador de homens. Você sabe que digamos, a aristocracia de Esparta, os jovens aristocratas, fazia parte da educação dos jovens espartanos de noite para a sua formação cívica, para defender Esparta, a civilização espartana, fazia parte da sua formação toda noite, fazer uma excursão pelos arredores da cidade para caçar e matar os não espartanos. A ralé, que trabalhava em Esparta, escravos. Então, era um exercício de civismo, sair à caça de humanos. Então, isso no século V a.C., na Esparta, na Hélade.
Então, há livros escritos sobre a história da caça humana. E essa caça humana persegue até hoje. Você é caçado na internet pelos seus dados algoritmos. Se trata ainda de uma caçada humana, nesse sentido. E que acabam muitas vezes em morte, em suicídio, em depressão e por aí afora, quando você é caçado numa rede social. Se trata ainda de uma caçada. De modo que a história da civilização não é muito civilizada. Não estou dizendo que é importante jogar a civilização ao mar. Estou dizendo que existe, por isso que o livro famoso que você citou, do Adorno do Horkheim, chama-se Dialética da Aufklärung, porque tem, ao mesmo tempo que há uma emancipação, essa emancipação é, ao mesmo tempo, uma submissão. Você não pode separar uma coisa da outra. E o discernimento crítico proporcionado pela filosofia é justamente saber onde começa uma e termina uma, onde começa a outra, e como é que elas estão misturadas sempre, não tem como. Não tem como desmisturá-las. Esse é o ponto. Então, há um grande sociólogo americano de origem sueca, no início do século XX, chamado Veblen, cuja leitura eu recomendo vivamente. Ele tem um livro extraordinário chamado sobre a classe do lazer. A classe do lazer. Então, ele procurava mostrar como na classe dominante, tanto americana como europeia, os hábitos antigos perduravam. Os grandes esportes praticados pela aristocracia inglesa ou pelos seus êmulos americanos, no limite, eram uma transposição contemporânea da velha caçada. A caça-raposa, o jogo de polo, eram os esportes. Os esportes é uma caçada. Você está caçando gente. Só que você está sublimando e estilizando práticas antigas, predatórias, de caçadas humanas. E isso persiste no coração da civilização. Ela é o coração da civilização. Daí a insensibilidade com que todas essas barbaridades do século XX foram não só toleradas, ignoradas, mas foram absorvidas sem noção nenhuma do significado daquilo. Então, de modo que a história da civilização assim não é edificante. O que nos diferencia dos fascistas, digamos assim, se for permitida a presunção de me considerar um não fascista visceral, o que nos diferencia dos não fascistas é o seguinte: é que os fascistas eles não escondem esse fato. Eles dizem, é assim que funciona. Um manda e outro obedece. Um caça e outro é caçado. Um está por cima e outro está por baixo. Um dá paulada e o outro morre. É isso. O resto é enganação. Essa enganação chama-se liberalismo, chama-se socialismo, chama-se o que você quiser chamar de palavras que tornam rosa a nossa vida civilizada. Então, o fascismo é aquele que não tem nenhuma inibição e fala as coisas como elas são. É isso, é assim mesmo. Num país escravista como o Brasil, é assim mesmo que se faz. A gente não cuida do filho da empregada e deixa ele cair no elevador. É assim mesmo, é isso aí, ponto. Alguma reclamação? Se reclamar, apanha. É isso, porque mando eu nesse momento. O bolsonarismo é isso. A supremacia, o masculinismo, a supremacia branca, na verdade, ele está apenas dizendo isso. Manda quem pode, obedece quem deve. E acabou. Esse é uma visão, para mim, tão arcaica. Na verdade, eles estão dizendo o seguinte, não, tem raiva, claro, ele está dizendo o seguinte: a vida social é um grande jogo de pôquer. Todo mundo está blefando. E tem os que têm coragem de pagar para ver e se perdem, viram a mesa. Porque sabe que aquilo é uma convenção. A ideia de que existem instituições que restringem o comportamento, que a sua liberdade vai até onde começa a liberdade ali, isso é uma convenção. Eu posso jogar o jogo pesado. E quando eu jogo pesado, eu acabo com essa convenção. É o caso por esses cientistas americanos que descobriram que a nova direita mundial, americana em particular, mas a mundial, a europeia, assim por diante, estão corroendo por dentro a democracia. Não se trata de golpe de Estado, não se trata de fascismo explícito no sentido da violência hitleriana ocupando a Europa, escravizando metade da Europa. Quando eles dizem isso, eles estão dizendo simplesmente o seguinte: instituição democrática é uma convenção que nós nos obrigamos a respeitar até um certo limite.
O limite de cada um vai dizer qual é a sua coloração política. O que eles chamam, o que acontece com a direita, com a extrema-direita americana, ou com a direita propriamente dita trumpista, é que eles jogam o hardball, jogo grosso. O jogo grosso. E o jogo grosso significa tomar ao pé da letra essas convenções e ir até o fim. Então, você pode empichar, você pode caçar, você pode desvirtuar as eleições, você pode fraudar urnas. Enfim, você explicita esse jogo. Você explicita esse jogo. Que os babacas, que são os liberais, eles se abstêm de jogar o jogo até o fim. É isso. A diferença é essa. É um blefe. Nós estamos baseados numa convenção. Vamos fingir, vamos convencionar que nós não somos inimigos, que nós não estamos atrás da mesma rapadura, que eu não vou te matar no primeiro acesso de cólera, que eu não vou te matar a paulada se você reclamar o seu salário que eu não te paguei na última semana. Vamos convencionar isso. Enquanto essa convenção funcional, pelo menos for útil para os dois lados, vamos fingir que ela está na verdade das coisas. Não é uma verdade das coisas. Nós convencionamos que todos os homens são iguais, mas eles não são. E eu posso te provar imediatamente que não são, porque se eu quiser agora a sua carteira que está no seu bolso, eu posso simplesmente sacar um taco de beisebol, te dar uma pancada na cabeça e acabou isso e vou embora para casa, porque é assim. Não mais do que isso. Esse, digamos, é o segredo da história. Vou te dar um exemplo, por exemplo. Um exemplo desse tipo de violência política, o famoso impeachment da Dilma. O que eles fizeram? Todo mundo diz que correu dentro dos marcos da lei, e é verdade. É verdade. Foi até presidido a última sessão no Senado pelo Supremo Tribunal Federal. Todos os rituais foram cumpridos, todos os contraditórios foram cumpridos, todos os advogados se manifestaram, todos os argumentos foram postos em cima da mesa, mas todo mundo sabia que era uma farsa. Era uma farsa. Simplesmente a parte majoritária da sociedade brasileira, representada por interesses econômicos, judiciários, políticos e assim por diante, tinha decidido que essa presidente tinha que ser removida. E como é que a gente remove? Aplicando à risca todas as regras do jogo. Ela perdeu, portanto, qual é a última regra do jogo que todos nós respeitamos, é da regra da maioria. Ela perdeu a maioria no parlamento, e essa maioria é a favor do impeachment. E pronto, põe-se em votação, contam-se os votos, ganhou o impeachment. A senhora está fora. Então, esse é o hardball, é o jogo pesado, mas é o jogo pesado dentro da lei. Então, se você aplica essa convenção, que é apenas uma convenção, até o último limite, você elimina com todas as instituições que são convencionais nesse sentido. Isto é, me convém, nesse momento, não pedir para ver as suas cartas, embora eu saiba que você esteja blefando. Mas no momento que eu souber que você está blefando e você souber que eu estou blefando, termina como num bom faroeste, termina em tiro, não tem como. Não tem como. Nós estamos sempre por uma bala perdida à beira da guerra civil. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Tanto é que a descoberta dos revolucionários socialistas na meados do século XIX, na França, na Inglaterra e na Alemanha, mas sobretudo na França, que é o lugar das revoluções sociais, era isso. A sociedade é uma guerra civil permanente. A política é isso. A política não é essa brincadeirinha de criar instituições e assim por diante, que essa política de criar instituições é simplesmente uma trégua nessa guerra civil para todo mundo tomar fôlego e melhorar as suas posições de força para o próximo round. E na França do século XIX teve vários rounds, desde o fim da Revolução Francesa no fim do século XIX. Teve um round em 1830, teve um em 48, teve um na Comuna, teve um na Primeira Guerra Mundial, teve um na Guerra da Argélia, assim por isso. E esses rounds vão se sucedendo, mas no contínuo Paulo, é uma situação de guerra. É uma situação de guerra. Olha, eu estou achando você muito otimista, Paulo. Estou achando você muito otimista. Eu não quero sair do programa deprimido, Paulo. Não quero sair deprimido. Não. Apesar que eu tenho uma alma de Schopenhauer. Eu tenho uma alma de Schopenhauer também. Não tem. Na verdade, não tem nada de pessimismo que eu estou dizendo, é otimismo. Eu estou dizendo o caminho, o way out, a saída, é a luta política, mas nesse sentido.
Bom, é claro que os resultados não são brilhantes. Geralmente passa, desde a Revolução Francesa até outubro, até 17 na Rússia, passa pelo terrorismo. Não tem como. Esse é o ponto. Por isso que o Hegel inventou esse mecanismo maravilhoso, essa alquimia, essa mágica chamada dialética, que é uma revolução sem revolução. É uma revolução que, se você colhe os resultados positivos de uma revolução que termina com a dominação no antigo regime francês, fazendo economia do terrorismo. Mas as liberdades, as garantias individuais, que o judiciário independente que você obteve depois da Revolução Francesa, ela foi feita à base do quê? Da guilhotina. Você teve que eliminar uma classe, fisicamente, uma classe social inteira. Você cortava a cabeça de um aristocrata pelo único crime que ele cometeu, ser aristocrata, ser proprietário de terras e assim por diante, portanto, comandar camponeses. Era o crime dele. Então, corta-se a cabeça. Por aí fora. A mesma coisa fez o Stalin com os kulaks. E por aí vai. E por aí vai. Essa é a quadratura do círculo. Mas, por outro lado, eu estou dizendo o seguinte: por que nós perdemos essa última rodada de 2013 para cá no Brasil? Porque a extrema-direita redescobriu a política e disse que a política é luta de classe, que a luta de classe é uma guerra civil. Ponto. O Lenin sabia disso. Então, a extrema-direita, antes, nos despertando do nosso sono dogmático, liberal, social-liberal, conservador ou establishment, a extrema-direita redescobriu que o Lenin, o bolchevismo sempre disse, nós aqui embaixo, proletários, sempre fomos massacrados no campo e na cidade. Nada mais autoritário, dizia o Engels, do que uma fábrica e uma revolução. São as duas coisas mais autoritárias que existem no mundo moderno. Portanto, nós vamos ter que terminar esse jogo. Como é que nós terminamos esse jogo? Eles assumiram que a política devia ser ultrapassada pela administração das coisas. Por isso que era mais fácil. Por isso que uma cozinheira poderia tocar um regime soviético, e não um político, porque o político está lá para vencer uma luta. Ora, a extrema-direita redescobriu isso, e tanto é que a direita, no fundo do coração de qualquer direitista clássico brasileiro, que nós chamamos de conservador ou liberais, assim por diante, pulsa esse dinamismo exterminista da luta de classe. Por isso que eles são bolsonaristas. O Bolsonaro vai embora, mas eles vão continuar bolsonaristas. Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. E vão continuar matando gente a pauladas, vão continuar a amarrar um cara que roubou uma bicicleta pela gola com um ferrolho num poste nu e assim por diante. É a lei de Lynch. É Lynch. Não tem novidade nenhuma. Só que nós continuamos, diante dessa brutalidade que foi, dentro das regras do jogo, de 16, ou antes de 16, diante dessa brutalidade, o que faz a esquerda? Como a esquerda não tem mais poder nenhum, como a esquerda não representa nada, não mobilizou nada, não organizou nada, não tem força nenhuma, o que ela faz? Ela reclama ao Supremo. Se derem um golpe, se o Bolsonaro dá um golpe, o que a gente faz? A gente entra com uma petição no Supremo Federal para revogar o golpe que o Bolsonaro deu. Aí, diante disso, os caras dão risada, como os alemães nos anos 30, como os russos brancos durante a Guerra Civil Russa e assim por diante. Não tem como recorrer ao Supremo, recorrer a um poder maior, à ONU, ao Papa, ou seja lá o que for. É assim, é preto no branco. Diante de todo